pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Esse livro foi lançado em 1813, mas ele foi escrito alguns anos antes. Em razão de ser uma mulher escrevendo ali na virada do século, ela teve bastante dificuldade para conseguir publicação dos seus livros. Apesar de hoje Jane Austen ser uma autora consagrada, para a época isso talvez não fosse tão simples como a gente imagina que seja hoje. Bom, falando diretamente do livro, ele tem muita coisa de alta sociedade, fala muito de bailes, muito de casamentos. Então ele lida bastante com essa rotina de pessoas que têm posição social. E mesmo quando a gente vê na história que todo mundo já sabe um pouquinho de pessoas mais pobres, ninguém está falando de alguém que passe necessidade, ninguém que vá ser empregado de outro, e sim pessoas dentro da nobreza que têm uma determinada estratificação, algumas estão mais abaixo, outras mais acima. Cabe referir que esse contexto de cidade com a alta sociedade, com os bailes, não é exatamente o contexto que a própria autora viveu, porque ela não era rica, mas ela era filha de pessoas que tinham alguma posição social, mas moravam na parte rural da Inglaterra. Então, provavelmente ela não tenha vivido diretamente todas as questões que ela coloca no livro. Por mais que as partes rurais da Inglaterra sejam bastante retratadas, e acredito que em todos os livros dela, muito embora eu não tenha lido todos os que eu li, todos referem a essa parte mais rural, ainda assim as relações com cidade, com alta sociedade, a gente sabe que não eram exatamente do convívio da Jane Austen. Há também muito nesse livro de ironia e deboche. E não são apenas personagens espirituosos, como a Elizabeth Bennet, a nossa protagonista, mas também questões da própria autora. Ao colocar a narrativa com situações mais engraçadas, ou com análises um pouquinho mais críticas, no sentido de achar até ridículo alguns costumes sociais. Então isso perpassa toda a história. Nós temos também uma questão extremamente relevante, que inclusive é objeto de estudo de muitos que estudam Jane Austen, a questão do papel da mulher na sociedade. Aqui muitos direitos e deveres são criticados. A imposição do casamento como uma forma de sustento é ao mesmo tempo criticada por obrigar as mulheres a se casar, mas também é vista de outra forma, porque para muitas mulheres, se não se casarem, elas não vão ter como se sustentar na sua vida. E também a questão da educação das mulheres, do quanto elas devem e podem estudar, e o quanto esse conhecimento dá para elas o poder de decisão sobre a própria vida. O livro começa assim: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro em posse de boa fortuna deve estar em busca de uma esposa. E esse a gente vê que é o grande mote da história. É como naquelas histórias mais em formato de teatro, que a gente lê mais clássicas, que começam com um mote e depois a gente vê toda a história se desenrolando para explicar aquela primeira frase. Foi bem esse sentimento que eu tive em relação a esse primeiro parágrafo do livro. Existe muita coisa para falar sobre esse livro aqui, mas eu vou me ater a alguns pontos. Vamos falar então um pouquinho sobre alguns personagens. Nós temos como principais do livro o Sr. e a Sra. Bennet e as suas 5 filhas. Também o Sr. Darcy e o Sr. Bingley. E é em torno de 2 das filhas e desses 2 cavalheiros que toda a história se dá, mas principalmente em relação a Elizabeth e o Sr. Darcy. Ela é a segunda filha do casal. Ela é muito inteligente, muito espirituosa, e ela é a grande protagonista mesmo da história. Já o Sr. Darcy é um homem da altíssima sociedade. Ele é muito rico. Ele é uma pessoa bastante fechada e em alguns momentos ele é até desagradável por ser tão antissocial. Olha só esses trechos desses 2 personagens. Mas o amigo, o Sr. Darcy, logo atraiu a atenção do salão, com seu porte alto, traços bem feitos, sua conduta nobre e com os rumores, que circularam 5 minutos após a sua entrada, que tinha uma renda de 10.000 libras por ano. No próximo trecho, o Sr. Darcy afastou-se e Elizabeth ficou onde estava, com sentimentos muito pouco cordiais em relação a ele. Ela, contudo, contou a história de maneira espirituosa para suas amigas,
pois tinha um temperamento vivaz e brincalhão, e se divertia com qualquer coisa ridícula. Nesses dois trechos nós temos alguma apresentação dos dois, e nós vemos que aparentemente eles são pessoas muito diferentes, mas os dois também são muito parecidos no sentido de impor a sua vontade, de ser como eles realmente são. Nós temos também, por outro lado, a irmã mais velha de Elizabeth, a Jane, que é uma pessoa muito bondosa, que sempre vê o lado bom das coisas. E o Sr. Bingley, que é esse amigo do Sr. Darcy, que é um jovem muito rico e solteiro, mas é uma pessoa muito influenciável. Nós percebemos que esses dois casais possíveis em formação são bastante diferentes, enquanto este casal aqui é tido como um casal perfeito, que se formaria em tese com um amor genuíno. Nós temos aqui entre esses dois uma aproximação muito estranha, que não é como com um amor romântico como deste casal aqui, mas é uma aproximação muito mais de gênios que talvez depois possa se transformar em outra coisa. Nós temos também as outras irmãs das meninas. A Mary, que é a irmã do meio, que é muito estudiosa, mas que não é, digamos, brilhante. Temos também Catherine e Lydia. As duas mais novas são bastante parecidas. Elas são pouco inteligentes, conforme a descrição, são muito pretensiosas e até interesseiras. E o Sr. Bennet, enquanto é uma pessoa muito inteligente, mas um homem muito relapso, principalmente em relação ao futuro das filhas, a Sra. Bennet parece uma pessoa muito frívola, que só pensa em casar as filhas, mas que ela também pensa nisso porque ela tem medo que as filhas fiquem pobres após a morte do pai. Então a gente acaba tendo um sentimento bastante ambíguo em relação ao casal, o pai das meninas. Porque os dois sabem que, em função da legislação da época, as meninas não herdariam a casa da família. Elas ficariam em tese sem herança. E enquanto o pai parece não se preocupar com nada, e ele efetivamente não se preocupa, a mãe, ela se preocupa talvez de uma maneira um pouco torta, mas eu não sei se dá pra criticar ela, porque ela só pensa em casar as filhas mesmo. O primeiro que aparecer que tiver um pouco de dinheiro, não tem nenhum problema para ela, não tá nem preocupada tanto com o caráter dele, mas ela tá preocupada com o futuro das filhas em relação a finanças, porque ela sabe que casamentos ruins para a época eram bastante comuns. Mas viver na pobreza talvez fosse pior. Em relação ao pai e às filhas, existe uma questão que me chamou muita atenção no livro. Eu vou chamar aqui de qualidades masculinas e vocês vão entender por quê. O Sr. Bennet, ele é muito próximo das duas filhas mais velhas, porque ele considera as duas mais inteligentes e assim estariam, digamos, no mesmo nível dele de conversação. Mas a irmã do meio também é muito estudiosa, inclusive, provavelmente na formação mesmo de conhecimento, ela esteja muito à frente das irmãs mais velhas. Mas ela não é brilhante, foi isso que eu quis dizer. Ela é alguém que se fecha do convívio social para estudar, enquanto as duas irmãs mais velhas são inteligentes, mas também parecem mais sensatas. E a gente percebe claramente que o pai se aproxima dessas irmãs mais velhas porque elas não são tão frívolas como a mãe e as outras irmãs. Então fica bem evidente que ele só se aproxima delas porque elas têm essas qualidades ditas superiores. O que a gente percebe muito bem da leitura que são qualidades tidas por ele como masculinas, a inteligência e o bom senso. Porque a gente percebe bem que essa separação existe no sentido de dar qualidades masculinas para o homem e exaltar quando uma mulher tem essas qualidades e colocar as mulheres como pessoas que não conseguem pensar ou que só pensam em bobagens, como o casamento. Então eu pessoalmente critico essa construção, mas eu entendo que ela foi feita exatamente para ser crítica e que fazer essa separação entre homens e mulheres como homens tendo qualidades superiores e mulheres qualidades inferiores, possivelmente era muito mais uma crítica para a época, mesmo que uma crítica muito sutil. O livro não escancara isso, mas a gente consegue perceber, até pela época em que a Jane Austen viveu, que isso já era um início de feminismo, ou pelo menos o feminismo como a gente entende construído hoje, até porque a gente sabe que outras vertentes e outras ideias já são muito mais antigas e existem muitas outras culturas. Aí sim, como eu falei no início, uma crítica um pouco mais forte em relação à legislação que retira direitos das mulheres.
mulheres, como por exemplo das filhas não poderem herdar a casa da família porque elas são mulheres e não homens. Ao longo do livro, a gente vai mudando bastante o que a gente pensa de cada um dos personagens. Eles têm várias reviravoltas bem interessantes e bem elaboradas, e também um ou outro deus ex machina que surge do nada para salvar a narrativa. No final, a gente acaba apaixonado por alguns dos personagens que a gente odiava no início e odiando alguns dos personagens que a gente amava no início também. Bom, pessoal, essa foi uma análise de alguns poucos pontos desse livro, que na verdade é bem mais profundo do que a gente imagina, e eu inclusive pretendo ler outros livros da autora. Eu já li Razão e Sensibilidade, e muito do que eu coloquei aqui foram características que eu também percebi no outro livro. A leitura de Jane Austen é bastante interessante no sentido de conhecer não só uma autora que escreveu numa época de efervescência mesmo da escrita da literatura, esse início do século XIX, mas também de perceber que uma autora que demorou tantos anos para conseguir ser publicada, que publicada fez muito sucesso já em vida e que ainda assim levou uma vida muito diferente do que a gente imagina. Então a leitura dessa autora hoje nos coloca não só na época, mas entendendo que talvez não seja um espelho da época. Talvez os livros retratem muito mais coisas que ela gostaria de ter vivido e não viveu porque não era da estratificação social dela, mas que a gente também vê que a visão da autora em relação ao contexto dela vai estar sempre ali. Porque mesmo que não seja um retrato fiel da época, ainda assim ela está inserida na época. E ela não teria como fazer algo muito diferente considerando as convivências dela e o que ela mesma sonha e imagina de sociedade. Como eu disse, aqui eu fiz só análise de alguns poucos pontos do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Até os próximos vídeos!